Leitura do capítulo 7 do livro O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Capítulo 7. O amor. Todas as pessoas deste planeta iniciam suas vidas através do amor. Eis um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Ouspensky disse em Tertium Organum que o amor é um fenômeno cósmico que abre o ser humano à quarta dimensão, este que é o mundo das maravilhas. O verdadeiro amor é desinteressado e está isento de todo medo. Ele se derrama sobre o objeto de seu afeto sem pedir nada em troca. Sua alegria está simplesmente na alegria de se dar. O amor está presente em Deus, que se manifesta por meio da força magnética do universo. Um amor puro e isento de todo egoísmo atrai para si aquilo que lhe pertence, sem buscar ou pedir nada. Na verdade, ninguém sabe direito o que é o verdadeiro amor. O ser humano é egoísta, tirânico e temeroso em seus afetos. Por isso, perde a quem ama por causa de suas atitudes. O ciúme é o pior inimigo do amor, uma vez que a imaginação vai além, empurra o ser amado para outra pessoa, e é justamente essa espécie de medo que desvia a realidade, quando não consegue ser devidamente neutralizada. Uma jovem senhora, profundamente aflita, veio me procurar e disse que o homem que tanto amava havia lhe abandonado por outra mulher, dizendo que nunca teve a intenção de casar-se com ela. Sentia-se ofendida por causa daquele ciúme e ressentimento. Disse-me também que desejava que ele sofresse o mesmo que ela estava sofrendo, e acrescentou: como ele pôde deixar quem tanto o amava? Eu lhe respondi: você não o amava. Na realidade, você o odiava. E acrescentei: jamais poderá receber se antes não tiver dado. Dê amor perfeito e receberá um amor perfeito. Aproveite esta ocasião para melhorar. Ofereça um amor perfeito, sem egoísmos, sem pedir nada em troca. Não critique nem ordene nada. E abençoe o amado, onde quer que ele esteja. Ela respondeu: não, eu não o abençoo, ao menos que eu saiba onde ele está. Então eu lhe disse: bem, isso significa que este não é um amor verdadeiro. Quando aprender o que é realmente o amor, este mesmo amor verdadeiro será entregue a esse homem ou a outro que será seu equivalente, pois é possível que esse homem não seja da escolha divina e você não vai querer mais. Assim, como você é única para Deus, é único o amor que lhe pertence por direito divino. Os meses passaram e as coisas permaneciam como estavam. Enquanto isso, minha amiga trabalhava cuidadosamente sua cabeça. Então eu lhe disse: quando deixar a crueldade que tem de lado, ele também deixará de ser cruel, pois você atrai suas próprias emoções. Em seguida, contei a ela sobre a fraternidade da Índia, onde seus membros não dizem jamais bom dia, e sim, eu cumprimento a divindade que está em você. Eles cumprimentam a divindade existente em todo ser humano, assim como a dos animais da selva, que jamais poderão lhe causar algum dano, uma vez que os membros dessa fraternidade acreditam que Deus está presente em todo ser vivo. Logo acrescentei: cumprimente a divindade que há neste homem e repita comigo: só vejo seu ser divino. O vejo da mesma forma que vejo Deus, perfeito, feito à sua imagem e semelhança. Minha amiga
comentou mais tarde que havia encontrado um novo equilíbrio e assim pôde livrar-se do seu ressentimento. O homem que ela tanto amava era um capitão e ela sempre o chamava de Cap. Um dia, ela me procurou e disse em voz alta: Que Deus abençoe o Cap, onde quer que ele esteja. Aí está o verdadeiro amor, respondi apressadamente. Isso formará um círculo perfeito, e assim aquela situação anterior não voltará a se repetir. Finalmente você terá seu amor de volta ou atrairá um equivalente. Durante essa época, tive de mudar de apartamento e fiquei um tempo sem telefone. Por isso, não tive notícias de minha amiga durante algumas semanas. Mas, numa certa manhã, recebi uma carta que me dizia: Estamos casados. Rapidamente fui visitá-la e minhas primeiras palavras foram: Como ele voltou? Ela me explicou. Oh, pareceu um verdadeiro milagre. Num belo dia eu estava com a sensação de que toda aquela dor que eu tinha havia ido embora. Nessa mesma noite, eu o encontrei por acaso e ele me pediu em casamento. Casamos uns 8 dias depois e confesso que nunca pude ver um homem tão apaixonado. O velho ditado diz: nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo. Todos os homens são seus próprios mestres. É necessário ser impessoal e aprender o que cada um tem para nos ensinar. Resumindo, quando aprendermos a lição, seremos livres. Esse homem ensinou a minha amiga que o amor desinteressado de cada pessoa, mais cedo ou mais tarde, será correspondido. O sofrimento não é necessário para o desenvolvimento da violação da lei espiritual. São poucas as pessoas capazes de acordar para o sonho da alma, sem sofrimento. Quando as pessoas se sentem felizes, costumam ser egoístas e automaticamente a lei do karma entra em ação. O ser humano sofre, em seguida, as perdas porque lhe falta capacidade para a autocrítica. Uma de minhas conhecidas tinha um marido encantador. Mesmo assim, ela dizia continuamente: Não me agrada o casamento. Não tenho nada contra o meu marido, mas a vida conjugal não me interessa para nada. Essa pessoa se interessava por muitas outras coisas. Apenas se lembrava de que tinha um marido quando o via. Certo dia, ele comunicou que havia se apaixonado por outra mulher e decidiu deixá-la. Ela me procurou imediatamente, desolada e cheia de amargura. Essa situação é justamente o resultado de como você pronunciava as palavras, afirmei. Você dizia claramente que não apreciava a vida conjugal. Consequentemente, seu subconsciente trabalhou para libertá-la. Sim, admitiu ela. Agora compreendo. Primeiro, a gente consegue o que quer, mas depois acaba se queixando. Não demorou a aceitar essa situação e compreender que tanto ela como seu marido eram mais felizes estando separados. Quando uma mulher se torna indiferente ou critica o marido, significa que ela deixa de inspirá-lo. Consequentemente, ele se sente infeliz e desamparado, diferentemente do início da união, repleta de alegria. Um homem deprimido, infeliz e pobre veio me consultar. Sua mulher interessava-se por numerologia e estudava muito sobre o assunto. Pelo visto, o resultado desse estudo não era tão favorável, pois ele comentou: Minha mulher me disse que eu nunca chegarei a nenhum lugar, porque sou um 2. Eu lhe respondi: Seu número é completamente indiferente para mim. Você é um ideal perfeito do entendimento divino. Vamos pedir o êxito e a prosperidade que lhe forem preparados
pela inteligência infinita. Depois de algumas semanas, o homem estava em uma situação excelente e, em um ou dois, atingiu o êxito como um homem das letras. Todas as pessoas podem ter sucesso nos negócios. É só amar o seu trabalho. A tela que um artista pinta por amor à arte é a mais bela das artes. É necessário desaconselhar aquele tipo de pessoa que só serve para fazer o mesmo trabalho. Nenhum ser humano pode atrair dinheiro se o despreza. Muitos daqueles que se mantêm na pobreza declaram: o dinheiro não me interessa, e não tenho consideração nenhuma por aqueles que o têm. Essa é a explicação do porquê muitos artistas são pobres, pois menosprezam o dinheiro, e assim o dinheiro se afasta de seu caminho. Lembro-me de um artista que me disse o seguinte sobre seu colega: este é um artista sem valor, pois tem uma volumosa conta no banco. Essa atitude mental separa o ser humano de suas riquezas. Para atrair algo para si, seja o que for, é necessário estar em harmonia consigo mesmo. O dinheiro é uma manifestação de Deus que nos livra das necessidades e restrições, mas que deve ser mantida em circulação e utilizada para bons fins. Acumular e economizar trazem consequências fortemente desagradáveis. Isso não significa, entretanto, que as pessoas não devam possuir imóveis, terras, ações e investimentos, pois as granjas dos justos estão sempre cheias. Mesmo assim, não devemos ser poupadores se nos ocorre uma situação para gastar ou se o dinheiro for necessário para algo. Quando damos livre curso ao dinheiro que temos, quando fazemos algo alegremente e sem medo, as portas se abrem ainda mais, pois Deus é a nossa maior e inesgotável riqueza. Essa é a atitude espiritual que devemos ter em relação ao dinheiro e ao grande banco do universo. Não falha jamais. Um filme intitulado Greed, Aves de Rapina, oferece-nos um bom exemplo da avareza. A heroína da história ganhou $5.000 em uma loteria, mas não queria gastar o dinheiro. Amontoou e abarrotou, deixando seu marido sofrer e morrer de fome, pois se viu obrigado a buscar comida no lixo para sobreviver. Amar o dinheiro por si só coloca uma pessoa abaixo de todas. Uma noite, ela foi assassinada e lhe roubaram todo o seu dinheiro. Encontramos aqui um bom exemplo de que o amor pelo dinheiro é a base de todos os males. O dinheiro por si só é bom e benéfico, mas quando utilizado com finalidades destrutivas, quando se acumula e enriquece, ou quando é considerado mais importante que o amor, ele se torna uma verdadeira causa de doenças, tristezas e, por fim, da perda do próprio dinheiro. Por isso, sigamos o caminho do amor, e todas as coisas nos serão dadas em acréscimo, pois Deus é amor, e nossa verdadeira riqueza em compensação. Se seguirmos o caminho do egoísmo e da avareza, a riqueza desaparecerá ou nos afastará dela. Conheço o caso de uma mulher muito rica que guardava toda a renda que obtinha. Raras vezes fez qualquer tipo de doação, mas em compensação comprava sem parar objetos de todo tipo. Ela se sentia particularmente atraída por colares. Uma de suas amigas lhe perguntou quantos tinha. 67, respondeu. Ela comprava e guardava em qualquer lugar, mais especificamente em um papel de seda. Isso teria sentido se houvesse polido, mas não era assim que acontecia. Ela violava a lei da circulação. Seus armários estavam cheios de roupa que nunca usava. O braço
dessa pessoa foi paralisando progressivamente, porque ela se apegava avidamente a todos os objetos. Depois de um tempo, ela mesma se achou incapaz de gerenciar sua própria fortuna e assim lhe foi retirada. Esse é um exemplo de como surge uma perda por ignorância da lei. Toda doença e toda tristeza provém da violação da lei do amor. Os bumerangues do ódio, do rancor e da crítica se voltam contra nós, cheios de doença e dor. O amor é como uma arte perdida, mas aquele que conhece a lei espiritual sabe que deve reconquistá-la, pois sem amor, o mesmo é apenas um símbolo que toca. Uma aluna, por exemplo, trabalhou comigo durante muitos meses para livrar seu consciente do rancor. Chegou até ao ponto de odiar mais de uma pessoa. Livrá-la disso era algo difícil de conseguir. Entretanto, pouco a pouco, ela foi encontrando o equilíbrio e a harmonia que necessitava, e um belo dia desapareceram todos os seus ressentimentos. Naquele dia, ela chegou radiante em minha casa e exclamou: Você não pode imaginar o que aconteceu comigo. A pessoa que eu tanto odiava me disse algo muito desagradável, e em vez de me deixar arrastar pela fúria, mostrei-me gentil e cheia de amor. Então ela se desculpou e foi absolutamente encantadora comigo. Ninguém pode imaginar o bem que isso me fez e como me sinto agora. O amor e a boa vontade são inestimáveis nos assuntos humanos. Uma mulher veio desabafar comigo sobre sua chefe, que, segundo ela, era muito crítica e sem amor algum. Pois bem, então cumprimente a divindade que há nela e envie pensamentos de amor, aconselhei-a. Ela me respondeu: Impossível, é uma mulher de mármore. Você se lembra da história do escultor que reclamou sobre certo bloco de mármore? Perguntei. Quando perguntaram por que ele queria aquele bloco, ele respondeu: Porque há um anjo dentro desse mármore. E assim conseguiu criar uma maravilhosa obra de arte. Então eu tentarei, disse minha visitante. Uma semana mais tarde, ela voltou a me procurar. Fiz o que você me aconselhou e pude comprovar que essa senhora está mais dócil comigo. Ela até me deu carona em seu carro. Certas pessoas vivem cheias de remorso por um dia terem feito mal a alguém, às vezes durante muitos anos. Se esse mal não pode ser reparado, seu efeito pode ser neutralizado fazendo bem a qualquer pessoa no presente. Isso é o que faço: esquecer o que já passou e dirigir-me para frente. A tristeza, o remorso e as lágrimas destroem as células do corpo e envenenam a atmosfera do indivíduo. Num belo dia, uma senhora que passava por uma grande tristeza pediu-me o seguinte: Você pode me tratar para que eu possa viver feliz e contente? Minha tristeza faz com que eu aborreça meus familiares e receba ainda mais os golpes do karma. Dessa maneira, pediu-me tratamento, como uma mãe que chora por sua filha. Eu neguei todas as crenças de perdas e separações e afirmei que Deus era a alegria dessa mulher, assim como seu amor e sua paz. Ela recuperou imediatamente seu equilíbrio e, depois de um tempo, seu próprio filho veio me dizer que ela havia parado o tratamento, pois estava tão feliz que não era decente. Assim, vimos, mais uma vez, como o entendimento mortal adquire suas próprias dores e lamentações. Em outra ocasião, uma pessoa pertencente à minha família fazia alarde, sem parar, das tristezas que a aborreciam, até o ponto de ter sempre algo do que se queixar. Antigamente, se uma mulher não cuidava e não assumia seus filhos, significava que não era uma boa mãe. Hoje sabemos bem
que a principal preocupação das mães é mais precisamente ser a responsável pelas doenças e acidentes de seus filhos. Na verdade, o medo imagina fortemente a doença ou situação temida. Assim, quando essas imagens não são neutralizadas devidamente, elas acabam por se materializar. Abençoada a mãe que pode dizer sinceramente que entrega seus filhos às mãos de Deus, sabendo que, consequentemente, eles estarão protegidos. Assim, ela projeta uma espécie de força protetora sobre seus filhos. Uma mulher acordou subitamente em plena noite, pressentindo que seu irmão se encontrava em perigo. No lugar de ceder ao medo, ela afirmou a verdade e disse para si mesma: o homem é um ideal perfeito de entendimento divino e está sempre em seu devido lugar. Portanto, meu irmão está em seu verdadeiro lugar, divinamente protegido. No dia seguinte, impressionada, ela soube que seu irmão havia estado próximo a uma mina que explodiu, mas que, de maneira milagrosa e surpreendente, escapara do perigo. É dessa maneira que podemos agir como guardiões de nossos irmãos, por meio dos pensamentos, e cada um deve saber que o objeto de seu amor reside nas alturas e repousa na sombra do Todo-Poderoso. Esse é o final do capítulo 7. Espero que tenham gostado. Obrigada.